Oi, pessoal! Essa é a disciplina Avaliação e Educação Postural, aula número 13, sobre AVDs, Atividades de Vida Diária. E eu sou a Betiane. Hoje na aula eu vou trazer algumas estratégias de posturas nas AVDs, que são dicas, são estratégias para realizar algumas atividades que causam menor estresse nas articulações e assim diminuem a chance de desenvolver uma lesão por uma má postura e, consequentemente, evitar a dor. Vamos lá! Quando nós falamos em postura ideal na posição de pé, nós precisamos ter em mente que nós temos 4 pontos de apoio nos pés, que é o primeiro e o quinto metatarso, e um ponto interno e outro externo do calcanhar. São desses pontos que vão partir as informações sobre as pressões do corpo para o sistema nervoso central, que aí vai programar uma postura adequada para o corpo com base nessas informações. Também é importante manter as curvaturas da coluna vertebral, porque respeitando essas curvaturas fisiológicas, tanto da lordose cervical, da lordose lombar ou da cifose dorsal, é que o corpo vai estar em equilíbrio, vai estar numa postura ideal. Outra dica importante é imaginar a cabeça como se fosse um balão de gás. E aí é mais uma intenção do que uma ação, que essa cabeça está sendo puxada para cima. Também manter o umbigo como se fosse um botão com um fio de costura sendo puxado lá para trás, para poder manter um abdominal contraído, manter uma boa contração para estabilizar a coluna. Na posição sentada, as dicas importantes são sentar sobre os isquios, então mostra aqui na figura, os joelhos a 90 graus, sendo que essa região aqui da fossa poplítea não deve encostar no assento, tornozelos a 90 graus, profundidade menor do que o tamanho da coxa, apoio para a lombar se tiver um encosto, e também apoio para os pés, se necessário, para os pés não ficar no ar. Então, ou se coloca uma caixinha, ou se coloca um estrado, se a cadeira for muito alta, como eu vou mostrar nos próximos slides. Para pegar objetos no alto, como está mostrando aqui nessa primeira figura, vocês devem orientar o aluno de vocês que ele não deve elevar os ombros e somente o braço. Notem aqui na figura que tem uma flechinha mostrando aqui que o ombro deve vir para baixo. Se não for possível pegar o objeto que está acima da cabeça, abaixando o ombro, vocês devem orientar o aluno de vocês que utilize uma escada. Essa dica é super importante, principalmente quando vocês estiverem dando aula para um idoso, por exemplo, fazendo uma orientação para um idoso, porque essa população ela acaba sofrendo muitas quedas com consequências assim, bem importantes. Quando for pegar algum objeto no chão, muito abaixado, se for rapidinho, vai se agachar. Agora, se tiver que, como está mostrando na figura aqui, ficar procurando alguma coisa no chão, vocês devem orientar a utilização de um banquinho. E aí também para os idosos que às vezes têm dificuldade depois de levantar, é importante esse banquinho aqui porque não fica tão no chão. A orientação para se carregar objetos, vocês vão dizer para o aluno para ele flexionar as pernas, colocando o objeto entre os joelhos. Quanto mais próximo eles colocarem esse objeto perto do corpo aqui, menor será a força que o aluno de vocês vai fazer e menos ele vai exigir da musculatura. Lembram das aulas lá de biomecânica, em que tem a regrinha que quanto menor a distância perpendicular, menor o torque? Pois é, isso aí. Então, quanto mais próximo o objeto estiver aqui do corpo de vocês ou do aluno de vocês, menos força ele vai ter que realizar. E quanto mais longe o objeto estiver, mais força ele vai ter que realizar. Lembrem também de pedir para o aluno de vocês manter o abdômen aqui contraído, até tem uma setinha aqui nos dois desenhos mostrando para ele manter essa musculatura contraída. Se o objeto for muito pesado, vocês podem também dizer para o aluno de vocês colocar em cima de um banquinho, como mostra aqui nessa outra figura. E aí apoia ali e vai erguendo o objeto.
Outra maneira, se não tiver um banco, é como mostra essa figura 3, é flexionar um dos joelhos e aí apoiar o objeto em cima dessa coxa para depois elevar. São algumas maneiras, algumas estratégias de manter uma postura melhor e também de evitar alguma lesão na hora de carregar objetos pesados. Essa aqui é uma outra maneira de se carregar objetos, então quando um objeto é muito pesado, o ideal é que tu divida a carga com outra pessoa. Lembrem aqui, ó, aqui está mostrando a maneira certa e aqui mostrando a errada. Então a maneira certa é flexionando os joelhos e pegando a carga. Dessa maneira é errada que eles acabaram sobrecarregando a lombar. Como eu já falei no slide anterior, para carregar objetos, então quanto mais pesado, mais próximo ao corpo, para diminuir a força que vocês vão ter que fazer. Aqui dividir nessa segunda figura, dividir a carga em duas para carregá-la e por último um carrinho para transportar. E aí eu coloquei aqui as mochilas porque esse é o ideal para crianças, né? Para não fazer com que elas tenham que fazer tanta força para carregar essas mochilas super pesadas. Então, o ideal é que elas utilizem o carrinho e também que elas mudem o braço que elas estão puxando o carrinho, para não sobrecarregar nenhuma articulação só de um lado ou só de outro. Essas orientações aqui em relação às mochilas e às bolsas, elas são super importantes e fazem toda a diferença. E aí sugere-se então que utilize as bolsas na diagonal e que troque-se os lados. E o principal ponto, gente, é diminuir o tamanho das bolsas, né? Porque acaba que a gente utiliza um monte de coisa, leva um monte de coisa dentro da bolsa que não é necessário. Então, reduzir o tamanho da bolsa, colocar de forma diagonal ou, se precisa carregar um monte de coisa, utilizar mais de uma bolsa, que aí pode dividir o peso nos dois braços, né? Aqui eu mostro a mochila, porque, como eu falei no slide anterior, lá sobre o carrinho, o ideal é que se utilize o carrinho. Só que as crianças, elas chegam numa idade que elas não querem utilizar o carrinho, elas querem utilizar a mochila. E acaba que a gente também utiliza, né, para academia, tudo. Então, o ideal é sempre usar nas costas e utilizando as duas alças para transportar a mochila. E serve a mesma dica da bolsa, de não colocar coisas que não precisam, 3 estojos, orientar para que eles carreguem o menos possível de material para não sobrecarregar, ainda mais que as crianças estão em fase de crescimento, então vai fazer uma baita diferença. Ao utilizar o transporte público, as dicas para os alunos de vocês são utilizar uma mochila para que eles possam deixar as mãos livres para se segurar. Também manter os pés afastados para dar uma estabilidade e segurar com as duas mãos sempre que possível. Quando o aluno de vocês ele precisar segurar nessa barra aqui mais alta, como eu estou mostrando na figura, vocês têm que orientar com que ele faça um abaixamento desse ombro aqui, para não sobrecarregar essa musculatura do ombro. Para realizar as atividades domésticas, é importante que vocês orientem que esse cabo da vassoura ele seja longo, onde não seja preciso a pessoa inclinar o corpo como está mostrando nessa figura aqui. Até tem um xizinho aqui para vocês verem que essa postura é errada e ele acaba sobrecarregando a lombar. Esse aqui, olha como o alinhamento fica bem melhor. Também dá preferência a varais que possam ser abaixados para a pessoa não ficar o tempo inteiro com os braços estendidos e com a cabeça elevada. Olha como essa postura aqui fica melhor, fica mais alinhado. Ele faz um pouquinho de flexão de cotovelo, o olhar fica mais horizontalizado, então causa menos alterações à postura. Em relação às atividades domésticas, como está mostrando aqui nessas figuras, de lavar a louça, por exemplo, mas poderia ser de passar roupa, de fazer qualquer atividade que vocês precisam utilizar uma bancada, algumas orientações são importantes. A primeira é que a altura aconselhável é no nível da cicatriz umbilical, ali do umbigo. E isso já é um ponto bem difícil, assim, porque normalmente essas pias, essas bancadas, elas são mais baixas. E aí, vocês podem utilizar um banco, como está mostrando aqui nessa figura,
Ou vocês podem apoiar um pé de cada vez numa estrutura mais alta, que pode ser, como está mostrando aqui, ela abriu a porta do armário, ó, e colocou o pé dentro do armário ali. Mas pode ser uma caixinha, pode ser um banquinho, pode ser... Antigamente tinha lista telefônica, né, gente? Agora não tem mais, mas pode ser alguns livros velhos que vocês vão lá e encapam. A professora Cláudia até sugeriu, ela disse que eles usaram no projeto deles as caixinhas de leite, então tu lavava direitinho a caixinha de leite e aí enchia ela bem de papel e depois grudava duas caixinhas uma na outra. E aí encapava e usava essa caixinha para apoiar o pé. Então é uma dica super válida. Se faz isso, porque a tendência da gente é fazer um pouquinho de flexão, ó, do quadril aqui. E aí, quando vocês colocam essa flexão de joelho aqui, vocês mantêm a pelve, nós mantemos a pelve mais neutra. Então, isso ajuda a manter uma postura melhor. Essa primeira imagem aqui é para tentar diminuir essa altura que é afastando as pernas, ó. Tá? Quando a pia é muito baixa. Mas claro que tem um limite, tem que ficar confortável, não adianta, às vezes é muito baixa mesmo. Então, aí utilizem um banco, se possível. Ó, nesse slide aqui mostra bem a caixinha, como é que funciona, ó, e aí vocês vão utilizar por um tempo com uma perna, daqui a pouco troca, coloca a outra perna, que aí vai ajudando a relaxar a musculatura e a manter essa pelve neutra. Eu quero que vocês prestem bem atenção aqui nessa última figura, que ela mostra um estrado, porque às vezes acontece também da pessoa ser mais baixinha e uma bancada mais alta, e aí para ela fica desconfortável. Então pode usar um estrado também nessas situações que costuma ajudar bastante. Vocês podem orientar o aluno de vocês ou um familiar que tenha dificuldade, por exemplo, de equilíbrio, que tenha, por exemplo, os homens, né, ficam mais velhos, às vezes ficam meio barrigudinhos, ou que uma pessoa que tenha vertigem, por exemplo, quando precisar colocar uma calça, fazer isso da postura sentada. Então, senta e aí vai vestir as meias, a calça, a camiseta, para evitar uma queda, como eu já falei lá na parte de se esticar para pegar um objeto mais alto. A mesma coisa ocorre para amarrar o sapato, como mostra aqui também na figura. Então, cruzar uma perna sobre o joelho para amarrar o sapato, ao invés de curvar toda a coluna para ir lá no chão para amarrar o sapato. Então, são posturas que vão ajudar a manter uma postura adequada, além de prevenir quedas. Quando nós formos orientar uma mulher, então, que tem um bebê pequeno, é importante a gente lembrar que durante a gravidez, essa mulher ela provavelmente desenvolveu um padrão de hiperlordose lombar para sustentar, para ajudar a sustentar essa barriga pesada, né? Claro que quando ela ganha nenê, a tendência dela é voltar a uma postura normal. Só que quando o bebê vai crescendo, vai se tornando pesado, ela acaba tendo que desenvolver algumas maneiras, algumas estratégias para carregar esse bebê. E uma delas é como está mostrando a figura aqui, é esse tipo de canguru. E aí vocês devem orientar com que ela sempre ajude a sustentar o peso com os braços. Nesse período, a mulher acaba apresentando um padrão postural de antepulsão. Vocês lembram que antepulsão vocês vão olhar na vista lateral e vão traçar uma reta entre o maléolo lateral e o acrômio. E aí o trocânter maior do fêmur dela vai estar para frente, para equilibrar. E essa postura acaba gerando muito desconforto na lombar. Então, vocês devem sugerir à aluna de vocês que quanto mais o nenê for ficando pesado, ou para passeios mais longos, que ela deva utilizar um carrinho de bebê. Quando ela for utilizar esse carrinho aqui, ela vai fazer menos força. E vocês devem orientar também essa altura para ela segurar, para ela empurrar o carrinho, que não deve ser muito baixa, também deve ser ali na altura do umbigo, para não flexionar muito o tronco. Em relação à amamentação, como está mostrando aqui na figura, lembrem que o verdinho é a postura ideal e o vermelhinho é a postura ruim. Ó, aqui na postura ideal ela utiliza almofadas para sustentar a cabeça do bebê.
aqui na postura ruim ela não está utilizando nada, então ela acaba sobrecarregando toda essa cintura escapular aqui para manter o peso do bebê. Para amamentação, escolher uma poltrona de assento e braços firmes para poder ficar bem apoiada, sentar bem sobre os isquios, manter a lombar apoiada, pode colocar um travesseirinho, por exemplo, manter os joelhos a 90 graus, utilizar sempre um apoio para os pés e usar uma almofada, como eu mostrei aqui no desenho, para apoiar a cabeça do bebê. Nas orientações para o carro, eu quero que vocês reparem nessas duas figuras aqui e tentem enxergar as diferenças entre elas. Vou dar 10 segundinhos aí para vocês compararem as figuras. Observem joelhos, observem ombros, cotovelos. É isso aí. Então, vocês podem notar, ó, que nessa figura aqui, onde está a postura correta, ele tem um pouquinho de flexão dos cotovelos, as mãos não estão elevadas. Olha como é que ele colocou as mãos aqui lá em cima. Os braços aqui, os cotovelos mais esticados, os ombros elevados. Ó, um menor apoio aqui da dorsal. Olha como aqui está bem mais apoiado no banco. Olhem aqui a lombar dele, aparece bem apoiada. Aqui aparece um espaço. Olha os joelhos aqui nessa postura errada, ó, bem flexionados, bem fora do assento. Aqui eles estão mais apoiados. Até aqui, ó, nessa figura aqui, podia estar um pouquinho mais livre aqui a fossa poplítea, que é aquela região atrás dos joelhos. Então, ele deve sentar sobre os isquios, apoiar a lombar e cotovelos semiflexionados. Olhem nessa outra figura, como ele colocou uma almofadinha aqui atrás da lombar. Os carros mais antigos, eles não tinham essa preocupação com o design de oferecer mais conforto, então, ou carros mais populares, então vocês podem adaptar uma almofadinha aqui. Hoje em dia, os carros mais modernos, eles vêm até com uma elevação aqui no banco, para fazer com que a pelve ela fique mais bem localizada aqui no banco e não fique na postura errada. Outra dica super importante no carro é que vocês orientem o aluno de vocês quando ele não estiver utilizando um dos pés, ou um carro automático, por exemplo, que não precisa usar tanto a embreagem, que ele mantenha esse membro, essa perna, esse pé bem apoiado. E não deixe o tempo todo o pé nessa postura aqui perpendicular, que ela fique todo o tempo máximo que puder apoiado no chão do carro. Isso é uma postura viciosa que a gente tem. Tu nem tá usando às vezes o pedal e tu acaba ficando com o pé dessa maneira, o que ao longo, por exemplo, uma pessoa que trabalha como Uber de 12 horas no carro vai fazer uma baita diferença, né? E é uma questão de educação postural, realmente, assim, a pessoa vai ser bem difícil no começo, mas com o tempo ela consegue modificar o hábito postural dela. Ao utilizar o telefone, as orientações devem ser levar o fone até o ouvido, sem levantar o ombro. Jamais fazer essa inclinação aqui, como está mostrando nessa figura, de levantar o ombro e inclinar a cabeça. E aí, uma das maneiras que facilitam a vida é utilizar os fones de ouvido. Ou tem até aqueles fonezinhos que passam um negocinho por cima da cabeça, assim, e aí fica o fone, se não gosta de usar aquele dentro da orelha. Mas é claro que essa postura aqui jamais vai ser adequada. É que muitas vezes, né, quem nunca tira a primeira pedra, mas às vezes a gente atende o telefone e precisa utilizar as duas mãos. Mas são estratégias que a gente pode adotar para não ficar fazendo isso aqui a longo prazo. Então é importante que vocês mostrem para o aluno de vocês que essa posição aqui vai contraturar essa região, vai machucar essa musculatura aqui do pescoço, porque está esticando aqui, por exemplo, o esternocleidomastoideu, tá aqui contraindo demais essa musculatura aqui, está elevando a escápula, e vocês orientem o aluno de vocês a não realizar esse tipo de movimento. As orientações referentes a manter uma boa postura durante uma leitura é colocar o livro numa altura que não fique muito baixa, utilizar um suporte para sustentá-lo e não os braços, e as mesmas orientações para utilizar os tablets e os celulares. Se vocês olharem aqui nessa imagem, ela é uma imagem indicativa, ela é do livro da Angela
Santos, que está nas referências aqui dessa aula, mas eu sugeriria que vocês colocassem ainda um pouquinho mais alto, porque o ideal é que o que vocês estão olhando, seja o livro, seja a tela de um computador, seja o celular, ele fique um pouquinho abaixo da altura dos olhos, para que mantenha essa curvatura da cervical, para que a cabeça não fique muito flexionada e aí possa manter uma postura adequada. Essa utilização de almofadas aqui é uma coisa que vocês podem adaptar em casa, não precisa comprar nenhum suporte, nada. Ó, nessa aqui são livros, ó, que ele colocou para apoiar, e aqui ele colocou almofadas para apoiar, para não ficar sustentando o livro com os braços. Então são pequenas modificações que vocês podem fazer no ambiente de vocês e nos hábitos posturais que vão fazer a maior diferença a longo prazo. Ainda mais agora, nessa época que a gente está em pandemia, mais em casa, utilizando cada vez mais tablets e celulares. Então é super importante. Essa é uma dica de ouro. Para manter uma boa postura sentada, as orientações são sentar sobre os isquios, como está mostrando aqui na figura. Aqui, se vocês notarem, eles colocaram uma calhazinha para a pessoa sentir onde é que estão os isquios, mas vocês podem pedir para a pessoa sentar em cima das mãos também, tá? E aí aqui mostra, ó, a má postura nessa primeira figura, e aqui olha como mantém as curvaturas da coluna nessa outra figura aqui também. Joelhos a 90 graus, um assento firme, tornozelos a 90, com os pés apoiados de preferência. Se não apoia no chão, como está mostrando aqui na figura, colocar uma caixinha. E a profundidade do assento tem que ser menor que essa profundidade da coxa aqui. Olhem essa outra figura aqui, é muito conhecida, né, de todos nós, de sentar totalmente relaxado, desleixado, né? Nem é relaxado, é mais desleixado. Então, senta lá na frente, deixa cair as costas, ó, fica uma curvatura aqui, tudo muito complicado. É claro que sentar 1 minuto nessa postura aqui não vai acontecer nada. Mas se tu sentar todos os dias nessa postura, é claro que vai acarretar uma série de complicações na tua postura, vai acarretar dor, podendo acarretar lesões. E o mais importante é que quando vocês estiverem dentro da escola, vocês têm um papel fundamental de mostrar para o aluno de vocês que eles podem, desde pequenos, criar um bom hábito postural para sentar. Então, é aquele aluno que vocês vão chamar a atenção quando estiver na sala de aula, sentado. Então, senta direito, fulano. Vamos melhorar a postura. Ou nas aulas de educação física, mostrar para eles terem uma consciência corporal e adquirir bons hábitos posturais. Aqui as estratégias são para o sentar, utilizando o computador, que está todo mundo hoje em dia precisando muito, né? Então, são os pés apoiados, como eu já falei, se não puder, usa um banquinho. O monitor, ó, na altura dos olhos ou um pouquinho abaixo. Os cotovelos apoiados. Os joelhos a 90 graus, sem pressionar a fossa poplítea no assento da cadeira. E um apoio de lombar. Claro que tem muitas cadeiras que já vêm hoje em dia com esse apoio de lombar, ou consegue regular aqui a altura do assento, a altura do braço. Mas se a cadeira que vocês utilizam não tem esses recursos, vocês podem adaptar. Ou colocando estrado se ela for muito alta, ou colocando uma almofada na lombar, ou colocando um travesseiro aqui para servir de apoio ao braço para poder digitar. Importante também, quem usa notebook vai dizer assim, mas como é que eu vou colocar a minha tela em frente ao olhar? Como é que eu vou digitar no teclado? Não dá, né? Não tem nenhum note que tenha essa altura. Eu, por exemplo, eu utilizo o meu note em cima de uma caixinha, em cima da mesa, e utilizo um teclado auxiliar, que é para poder ficar com o braço apoiado. Essa é uma estratégia para quem tem que ficar algum tempo sentado no chão, seja como mostra aqui na figura, né, brincando com a criança, provavelmente é o pai dela, ou o professor, por exemplo, que faz muita atividade sentado com as crianças no chão. Enfim, é utilizar um banco mais baixo. Então é um banquinho, ele pode ser inclinado ou não, e aí vai ajudar essa pessoa a ficar sentada mais tempo com maior conforto. Importante, gente, salientar. Lembra que eu falei lá dos idosos? Então, quando eles têm que sentar
mais no chão, às vezes eles têm dificuldade para levantar. Então, esse também é um recurso que vocês podem utilizar para eles se sentirem mais confortáveis. Quase finalizando a aula, eu vou apresentar para vocês a posição deitada, que mostra uma postura correta e uma postura não correta, que é deitado de bruços, e a posição correta é deitado em decúbito lateral. A orientação é sempre dormir em decúbito lateral. E quando fizer isso, utilizar um travesseiro entre os joelhos, que é para manter essa altura aqui ó, do quadril, e um travesseiro aqui na cabeça que não seja muito alto. Claro, tem gente que vai me dizer, mas eu só consigo dormir de bruços. Então, se tu não consegue dormir de outra maneira, claro que pode tentar aprender a dormir de decúbito lateral, mas se não consegue, de repente, usar um travesseirinho aqui embaixo da região lombar, pode te auxiliar a não deixar tão curvada essa região aqui da lombar. Cuidar também os travesseiros, não muito altos, nem muito baixos. Eu sempre oriento quando alguém se queixa de dor na cervical, claro, não tanto agora na pandemia, né, por causa do uso dos eletrônicos, do note, do celular, mas antes, a primeira orientação que eu dava era, tá, como é que tá o teu travesseiro? Porque acaba que a gente utiliza a cama ali 8 horas no mínimo, né, de 6 a 8, 10 horas por dia. Então, quer dizer que o colchão tem que estar em bom estado, o travesseiro tem que ser de uma altura adequada. Nessa outra foto aqui, nessa outra imagem, eu quero que vocês observem que eles sugerem aqueles travesseirões bem compridos, assim, para apoiar a perna quando tu deita de lado e apoiar o braço. Também é importante, por exemplo, às vezes tu tá com muita dor no braço, e aí não deixar esse braço como mostra na primeira figura aqui, caído, ó, ao lado do corpo. Então, tu pode usar um apoio para apoiar esse braço. Pois é, pessoal, essa é a nossa última aula que eu estou enviando para vocês através do Moodle. E ao longo desse semestre, eu tentei mostrar para vocês os principais aspectos que envolvem a avaliação postural, desde a avaliação em si, com os métodos que nós normalmente utilizamos, e os testes que nós fazemos para complementar essa avaliação postural, para que a gente possa fazer uma intervenção, uma educação postural nos nossos alunos. E hoje eu finalizei com algumas estratégias nas atividades de vida diária que vão ser muito importantes para que o aluno consiga manter uma boa postura. É claro que vocês precisam ter em mente que a vida das pessoas não é parada, ou pelo menos não deve ser parada. Eu sei que agora, por causa da pandemia, tá todo mundo mais em casa, todo mundo que pode tá ficando mais em casa, se protegendo, mas o nosso corpo ele foi feito para se movimentar. Então, essas posturas que foram abordadas hoje, de sentar sobre os iscos, são super importantes. Mas é preciso lembrar que a todo momento deve ser feito algumas paradas para fazer um alongamento, para caminhar, para ajudar a circulação do corpo, porque o nosso corpo é feito para se movimentar. Então, o exercício é muito importante. Hoje nós temos a tendência, às vezes, tu nem nota, quando chega no final do dia, tu passou o dia em frente ao notebook. Por exemplo, tem gente que trabalha no notebook e aí ainda depois vai estudar no notebook, quando tu vê, passou a semana. E aí, quantos intervalos a gente faz? Quantas vezes a gente tirou um tempinho para fazer um alongamento, para fazer um exercício? E aí, assim, para gente que é da área, às vezes é complicado, vocês imaginem para aquelas pessoas que não têm a clareza do quanto que é importante se exercitar. Eu espero que vocês tenham aproveitado as aulas. Na semana que vem, nós nos vemos numa aula síncrona para tirar alguma dúvida que ficou e para nós conversarmos sobre a última avaliação da disciplina. Um abraço e até semana que vem. Pessoal, eu coloquei aqui na referência bibliográfica alguns vídeos que estão no YouTube, que é do projeto de avaliação e educação postural. São bem legais, são vídeos super rápidos com algumas orientações e que vocês podem repassar para os alunos de vocês.